Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nossa República, seu programa de entrevistas da TV Pantanal, que vai ao ar toda segunda-feira às 7h30 da manhã e que você também acompanha a qualquer momento no nosso canal do YouTube e no site nossarepublica.com.br. Estamos também conectados com você nas redes sociais pelo @Nossa República. E hoje temos a honra de receber o vereador Daniel Souza da Silva Monteiro, servidor público estadual, formado em Direito, com especialização em Direito Penal. Daniel Monteiro chega à Câmara Municipal após sua primeira candidatura, em 2024, eleito pelos republicanos com expressivos 2.537 votos. Vereador Daniel Monteiro, seja muito bem-vindo à Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Mauro. É um prazer enorme estar aqui. Inclusive, eu queria saber qual que é a referência do nome do programa, né? Queria saber se é do livro do Platão ou se vem daquela revista brilhante que tinha aqui, que eu lembro no começo do século XXI, que era a República, né? Uhum. Lembro, eu era criança e eu gostava de ler essa revista. A República era maravilhosa, né? Melhor revista que eu já li. Eu tentei usar a República, mas ele ainda não está disponível para utilização. Mas da onde veio Nossa República? Ele veio da ideia de que o programa vai tratar de assuntos que são relevantes tanto para Cuiabá, como para Mato Grosso, como para o país. E Mato Grosso, vamos lá, é uma república, né? É um país inteiro aqui dentro, né? Tem muita coisa. Então, acaba que e como eu entrevisto gente no Brasil inteiro, ficou essa coisa do Nossa República, acho que se encaixou, né? Aí eu fiz o site, antes era blog do Mauro, o site virou Nossa República também, e, enfim, estamos trabalhando, começando essa jornada aí, mas já tem muito programa, né, Diogo? Tem bastante. Mas, olha, é muito bom tê-lo aqui. Eu falava na abertura do programa da sua origem, de ter trabalhado na educação, de ser servidor público, de ser o vereador mais jovem, e tem uma referência pessoal para mim muito importante, que é o seu pai, que eu tenho um respeito enorme por ele. Provavelmente a gente se conhece mais tempo do que você tem de vida aí, né? Mas, assim, eu queria que a gente conversasse um pouquinho, começasse o nosso papo, falando de uma avaliação sua, dessa sua experiência aí, de pouco mais de 3 meses na Câmara Municipal, com mandato, e que muita polêmica já, com muita situação inesperada, mais ou menos inesperada, né? Porque essa questão da investigação policial, a Câmara, ao longo das últimas décadas, infelizmente, vem sendo alvo de alguns escândalos, né? E ganhou um apelido muito ruim de Casa dos Horrores, por conta dessa reiterada situação de problemas, né? Claro que não é a instituição o problema, né? O problema são as pessoas que agem de uma forma incorreta, né, em relação à Câmara. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse primeiro período seu aí, como é que você vê a cidade e, especialmente, essas situações envolvendo a Câmara Municipal e a suspeita, a possibilidade de ter havido situações irregulares, ilegais aí, né, na gestão da Câmara, do Legislativo cuiabano. Veja, Mauro, eu acho que para perguntas complexas é impossível a gente colocar respostas simplistas. O que eu penso? Primeiro, do ponto de vista da representação que está colocada ali na Câmara. Ela é a representação que está posta, que está legitimada pelo voto popular e que, evidentemente, segundo a minha perspectiva e segundo o que acontece, o que vem acontecendo, não só em Cuiabá, mas em todo o Brasil, essa representação poderia melhorar e muito através de uma reforma política, que
Então, eu defendo que precisa acontecer aqui no Brasil para que essa representação popular seja mais fidedigna ainda aos anseios populares. Do ponto de vista dos acontecimentos da casa, até do ponto de vista de atos supostamente ilícitos, como você coloca aqui, a gente precisa analisar que o CPF nunca pode se confundir com o CNPJ. O que eu quero dizer com isso? A atitude individual de um vereador não pode se sobrepor à importância do parlamento. Porque se nós entendemos que nós precisamos viver numa democracia, a gente precisa entender que o ar que se respira dentro do ambiente democrático se chama política. E essa política, dentro da esfera municipal, é desdobrada na representação de vereadores e de prefeitos. Então, é difícil a gente conseguir fazer essa dissociação, essa separação, na medida em que o povo brasileiro, e não só mato-grossense, vem sofrendo nos últimos 30, 40 anos um empobrecimento em massa da população. Se a gente analisar do ponto de vista de ganho de riqueza, de PIB per capita, evidentemente que a gente não vai enxergar isso, mas PIB per capita num estado como Mato Grosso, numa cidade como Cuiabá, é a mesma coisa que você colocar a sua cabeça no fogão e seu pé no freezer. Se você colocar a temperatura se você medir a temperatura da cintura, vai estar 25 graus, mas o paciente vai estar morto. Tem muita gente rica, mas tem muita gente pobre. Então, quando a gente faz esses cálculos de pegar a proporção da riqueza e dividir pelo número de habitantes, a gente vai chegar num número alto, mas que não representa de forma fidedigna o poder de compra da nossa população. Então, eu acho, respondendo a partir dessas premissas que eu estabeleci, que a única forma da gente conseguir superar essa alcunha vergonhosa de Casa dos Horrores é a gente conseguir melhorar a vida do povo trabalhador. Eu acredito que a boa política caiba na palma de uma mão. Eu perguntei, inclusive, se o nome do programa era uma referência ao livro do Platão, justamente por haver aquela tese, né, socrática ali daquele ambiente intelectual, de que só os sábios poderiam votar, só os sábios poderiam participar da política. E eu não acho assim. Eu acho que talvez uma pessoa que não saiba ler e escrever provavelmente sinta muito mais a política do que eu até, porque é ela que precisa de fato do Estado. Então, para a gente conseguir superar isso, para a gente conseguir mudar a imagem da casa, a gente precisa conseguir advogar um modelo, um projeto municipal que emancipe o filho da classe trabalhadora. Esse é o ponto central de toda a discussão. Enquanto alguns vereadores discutem costumes, enquanto alguns vereadores querem discutir se o prefeito é bonito ou feio, eu quero discutir a melhora da vida do povo trabalhador, especialmente através da via da educação e do enriquecimento através da valorização dos salários e dos pagamentos. E a experiência que eu tenho passado, assim, ela é excitante por um lado, na medida em que eu agora tenho espaço para falar, eu tenho lugar de fala, eu tenho um microfone, eu tenho pessoas que me ouvem, conseguem escutar e dividir os meus anseios junto comigo, as minhas indignações comigo, porque eu sou muito indignado, e por outro lado é um pouco decepcionante, na medida em que, como já recitei, eu quero discutir questões que para mim são magnas, são centrais, que é a melhora da vida do povo trabalhador, e tem gente querendo discutir costumes do nosso povo. Mas eu acho que você faz uma avaliação muito correta sob o ponto de vista sob a perspectiva da eficiência, né? Quer dizer, você vai discutir algo que é cultural, que é da população, um pensamento muito íntimo. Por exemplo, não se discute religião, né? Cada um tem sua fé, fé é uma coisa íntima, não dá para misturar religião com política, né? Política é política, religião é uma coisa individual, uma coisa que cada um... e não dá para misturar crenças, né? De uma forma geral, né? Com a diversidade que a gente tem no país, as diferenças enormes que a gente tem entre as pessoas, enfim. Então, são situações realmente que precisam ser consideradas. E focar, como você disse, naquilo que é relevante para a população como um todo, né? Não dá para um vereador trabalhar só para meio cidadão, ele tem que trabalhar para o cidadão inteiro, concordo com você. E eu queria voltar à questão inicial, que é dessa imagem da Câmara, para dizer o seguinte, quer dizer, tem como resolver, você não pode se responsabilizar pelo CPF do outro, é verdade, mas institucionalmente a Câmara precisa ser rigorosa com determinados princípios, né? Não dá para tolerar,
porque é meu colega, não dá para ter corporativismo, não dá para ter. Errou, tem que ser punido. Concorda com isso, não? Porque eu acho que esse é o Acordo grande, número, gênero e grau. eu acho que esse é o grande problema que atrai para a instituição Câmara Municipal essa pecha de Casa dos Horrores. Mas se você tem uma atitude, os vereadores, em sua maioria, têm uma atitude rigorosa, né, isso pode contribuir para melhorar, para mudar. Eu ouvi uma afirmação da vereadora Catiúcia, uma entrevista que ela concedeu aí logo nos dias da, da operação policial lá na Câmara, que ela falava, não é Câmara dos Horrores, são os vereadores dos horrores, então cada um responde lá. Então ela teve até a mesma visão de que tem que dar nome aos bois, né? Não dá para colocar todo mundo num guarda-chuva. Mas vamos lá, sobre essa questão, qual que é o seu posicionamento? O que o senhor está pensando no sentido de, olha, como é que resolve isso? Como é que tira esse peso de cima dos ombros dos vereadores que não tem nada a ver com isso? Eu acho que o grau de reprovabilidade que a gente adota em relação a determinadas condutas, com certeza, é um dos pilares, é um dos fatores preponderantes, mas a gente também não pode entrar nesse discurso fácil, epidérmico e superficial, punitivista, de achar que é só chicotear as costas dos outros que as coisas vão ser superadas, que se a gente começar a apontar o dedo para colegas que são acusados e não condenados, a gente vai conseguir melhorar a postura da casa, a gente vai conseguir melhorar a imagem da casa. Eu não acredito nisso. Eu tenho um perfil garantista, eu venho da advocacia criminal. Você que recitou tão bem aí minha linha filogenética, sabe que meu pai também vem. Então eu venho de uma família garantista. Eu não acredito que a gente apontar o dedo e colocar que os vereadores que sofreram uma mandado de busca e apreensão, sofreram uma operação, estão afastados, devem ser caçados e isso vai fazer a imagem da Câmara melhorar. Não, eu acho que o que vai fazer a imagem da Câmara melhorar, repito, é defender e advogar projetos que vão em linha com a perspectiva de melhora da qualidade de vida do povo trabalhador, especialmente das crianças, dos idosos e das pessoas com deficiência. Eu acho que tem que ser os 3 públicos prioritários. E, de outro lado, entender que se a gente fizer o nosso papel institucional, republicanamente, como sugere o nome do programa, fazer uma apuração, escutar a Polícia Judiciária Civil, o Ministério Público, acompanhar as decisões judiciais, e aí sim, com serenidade, com responsabilidade e até com parcimônia, tomar decisões, aí sim a gente vai ganhar o grau de respeitabilidade que a gente merece. Porque eu não acredito em decisões assodadas. Quer ver um exemplo? Quem que é o prefeito de Cuiabá hoje? Abílio Brunini. O Abílio foi cassado recentemente na Câmara Municipal de Cuiabá. Ele foi cassado pelos vereadores. E por que ele é prefeito hoje? Porque cassaram sem respeitar a técnica jurídica. Cassaram ele sem respeitar aquilo que a gente chama de devido processo legal. E isso, supervenientemente, foi derrubado no judiciário. Então, eu acredito na serenidade, eu acredito na responsabilidade, aonde eu gasto, aonde eu deposito a maior parte das minhas energias, para falar de educação e para falar de economia, que para mim é o que interessa. Quando o senhor fala de educação em Cuiabá, a qualidade da educação em Cuiabá, como é que o senhor avalia? Porque, assim, o município tem a responsabilidade dos anos iniciais, né, da educação, da creche, do atendimento à criança, do atendimento à mãe na saúde, à criança na saúde, etc. E Cuiabá vem de um processo, longo processo, de dificuldades em diversas áreas, né? Porque não adianta você ter uma escola reformada se você não tem uma educação de qualidade sendo aplicada naquela escola. Eu queria que você fizesse essa avaliação, você que vem da Secretaria de Educação do Estado, como é que você avalia a educação em Cuiabá, se a gente já tem as ferramentas mais modernas, os alunos têm isso à sua disposição, se as escolas ainda não estão adequadas, porque tudo começa por aí, né? Concordo 100% que a gente tem que olhar muito para o ambiente. Não basta nós termos qualificação profissional se a gente não tem um ambiente agradável, um ambiente arejado para os professores, profissionais de educação em geral e os alunos.
Agora, do ponto de vista, você tocou bem aí na separação das atribuições dos entes federativos. Em educação, talvez seja o lugar onde há mais confusão, tanto que a gente teve que fazer em 2020 o decreto 723, através do Estado, para separar o que era a responsabilidade dos municípios e o que era a responsabilidade de fato do Estado, em conformidade com o que prescreve o artigo 211 da Constituição Federal, bem como os artigos 9, 10 e 11 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Existia e até hoje existe uma certa confusão, mas, em linhas gerais, dentro daquilo que você colocou corretamente, a gente precisa analisar a pré-escola e a creche, que compõem a educação infantil, e, posteriormente, os anos iniciais. Quando a gente fala de creche, a gente está falando de 3 questões sociais fundamentais. Nós estamos falando de questão econômica, porque mulheres, mães de famílias monoparentais, ou seja, mães solteiras, não têm com quem deixar os seus filhos para ir trabalhar. Isso é um problema eminentemente econômico. Como é que nós vamos exigir, como é que nós vamos esperar que mulheres migrem para o mercado de trabalho formal, com carteira assinada para, inclusive, contribuir com a Previdência Social, se essas mulheres não têm com quem deixar seus filhos? E elas acabam migrando para a marginalidade, para o mercado informal. Falo das mulheres, que são 85%, 90% dos casos, mas evidentemente que há homens excepcionalmente nessa situação. Segundo lugar, questão de segurança pública, e tudo isso falando de creche, tá? Segundo lugar, segurança pública. Crianças de 0 a 3 anos que não estão acobertadas, que não estão sob o guarda-chuva do Estado através de creches, são mais suscetíveis, são mais vulneráveis ao crime de pedofilia, ao crime de assédio, dentre tantas outras tragédias que nós assistimos com as nossas crianças. E terceiro, falando especificamente e exclusivamente de educação, a gente tem que analisar pelo aspecto do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento neuropsicomotor. Eu nunca vou defender aqui para você e nem para ninguém antecipação de alfabetização. A alfabetização na idade certa se conclui no 2º ano do ensino fundamental, aos 7 anos de idade. Entretanto, para que a criança chegue com a capacidade, com as competências necessárias para ter um processo de alfabetização correto, adequado, ela precisa ter capacidades trabalhadas anteriormente nessa etapa da educação infantil. Portanto, a gente tem que desenvolver os aspectos neurológicos, psicológicos e motores da criança, porque, inclusive, escrever é uma questão de coordenação motora fina. Isso que a gente chama de desenvolvimento neuropsicomotor, que junta esses 3 conceitos. Depois disso, você tem que ir para a pré-escola, que aí sim, mais ainda, você tem que reforçar essas habilidades. Essa, felizmente, está universalizada. Não faltam creches em Cuiabá, enquanto que faltam bastante nas creches, né? Na pré-escola já não falta. Mas você tem que fortalecer essas habilidades para que ela chegue já no ensino fundamental, no 1º ano do ensino fundamental, capaz de começar o seu processo de alfabetização. Eu vejo que Cuiabá tem muita dificuldade do ponto de vista de infraestrutura. Do ponto de vista de alfabetização, eu acredito que vai melhorar. Primeiro, porque nós trocamos de secretário agora. O início da antiga secretaria foi uma tragédia. Foram 98 dias de gestão de nada, não fez absolutamente nada. Só fez confusão, atrasou o início das aulas, enfim. Uma tragédia do ponto de vista de gestão pública, de pragmatismo político. Agora trocou de secretário, melhor. Segundo, eu articulei desde dezembro do ano passado, inclusive com esse secretário municipal de educação que acaba de chegar no município, a adesão de Cuiabá ao programa Alfabetiza MT, que é fornecido pela Secretaria de Estado de Educação e é referência nacional na alfabetização em idade certa. Salvo o melhor juízo, Mauro, a última vez que eu analisei o indicador que é relativo ao ano passado de alfabetização em idade certa de Cuiabá, tinham menos de 60% das crianças alfabetizadas até a idade de 7 anos e no 2º ano do ensino fundamental. Isso é uma tragédia, a gente precisa passar de 90% para que a gente possa falar em qualidade de educação. Por quê? A alfabetização é determinante para o resto da vida daquela criança. Só para você ter ideia, eu concluo meu raciocínio, 85% das crianças que são alfabetizadas até os 7 anos entram na universidade, enquanto que 13 apenas por cento das crianças que não são alfabetizadas até os 7 anos conseguem entrar na universidade. Ou seja, a gente está condenando para o resto da vida uma criança que a gente não alfabetiza corretamente a nunca pisar dentro de uma faculdade. Então é contra isso que eu me coloco, é contra esse processo de emburrecimento, de empobrecimento cultural que eu me coloco, e eu tenho certeza que a gente vai virar esse jogo. Falando uma questão extremamente importante, quer dizer, a criança, quando está nessa idade de formação, da sua capacidade cognitiva, ela está fisicamente desenvolvendo toda a sua rede neural, quer dizer, está aprendendo e está desenvolvendo.
Se não tiver estímulo para isso, e o estímulo tem que ser da convivência, da boa alimentação, enfim, da prática Natureza. na natureza, etc. Se não tiver estímulo, ele não vai desenvolver e vai ser uma criança com deficiência o período todo. Mas, olha, a gente vai para um pequeno intervalo, vereador, e volta num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com o vereador Daniel Monteiro, advogado, criminalista, e uma inteligência na Câmara Municipal de Cuiabá. Vereador, essa visão da educação, a gente falava sobre isso no bloco anterior, ela é fundamental e é o papel do município, é o papel do Estado, garantir o básico, que é a educação, a saúde e a segurança pública, né? A segurança das pessoas. O público é nesse sentido. É possível melhorar a qualidade da educação no município de Cuiabá? Estou falando para esse ensino inicial, esses primeiros anos de alfabetização, de formação. É possível dar para as crianças, em pouco tempo, uma mudada do que estava aí? Sem sombra de dúvidas, até porque o processo de alfabetização, embora, como eu já coloquei no bloco anterior, ele tenha como fundamento também o desenvolvimento de habilidades ali na educação infantil, mas o processo estrito sensu de alfabetização é de 2 anos ali. Você pega no primeiro e no segundo ano, ou seja, daqui 2 anos a gente já vai ter crianças que passarão por um ciclo inteiro dessa nova gestão. Como eu já disse também aqui, a gestão começou muito mal, mas agora escolheu um gestor público muito capacitado, e eu tenho certeza que ele vai conseguir melhorar, vai conseguir dar uma guinada, priorizando esses aspectos que eu recitei no bloco anterior. Inclusive, já está fortalecendo as formações aos professores. Formação é como a gente chama capacitação dentro da educação. E ele já está fortalecendo as formações junto ao governo do estado, que fornece gratuitamente aos municípios. Então, eu tenho bastante confiança que a gente vai melhorar no curto prazo, para que no médio e no longo a gente colhe os frutos necessários. Essa avaliação sobre a saúde que tem sido manchete nos últimos anos, o tempo todo, como é que o senhor avalia, quer dizer, as perspectivas para a saúde, para a gestão da saúde aqui em Cuiabá? Eu acho que aí talvez seja o principal problema da gestão atual. Não conseguiu virar a chave em relação aos problemas herdados da gestão anterior, portanto, só nessa frase você consegue aferir que aqui eu não estou responsabilizando exclusivamente nem A nem B. Eu estou dizendo é que são atos de governo, portanto, de continuidade, que continuam na mesma esteira, qual seja, de uma saúde sucateada, que não prioriza o que deveria ser priorizado aqui no município, que é a saúde da família, nas unidades básicas de saúde, colocar ali a baixa complexidade como centro das atenções, para que a gente desafogue as UPAs, desafogue as UTIs, desafogue o pronto-socorro, porque com a saúde preventiva, com a saúde básica da família, a gente consegue prevenir muitos dos males que acontecem, que acometem a nossa população. Só para você ter ideia, Mauro, eu estive uma unidade básica de saúde próxima da minha casa, cerca de 10 dias atrás. E eles estavam me relatando que desde o dia 5 de dezembro do ano passado, a saúde bucal praticamente não funciona no posto, uma vez que o compressor, que é aquele motorzinho que eles usam dentro do dentista, a coisa mais trivial do mundo, está estragada. Nem sei quanto deve custar, mas sei lá, deve custar menos de R$5.000. É um negócio que faz a diferença gigantesca na vida das pessoas. Saúde bucal, você sabe que ela é fundamental para a saúde preventiva, e vai fazer 6 meses que está parada por causa de um negócio desse tamanho. Então, assim, a gente precisa entender que, a despeito do legado catastrófico deixado pela gestão anterior em algumas áreas, dentre as quais eu destaco a saúde, tanto que passou por uma intervenção que o Poder Judiciário decretou, a gente precisa entender que a gestão atual precisa produzir resultados. Além de tudo isso, além da falta de gestão da atual... Aliás, já era para estar normalizada essa situação por conta da intervenção, imagina-se, já devia ter uma estrutura funcionando, um método de trabalho estabelecido e com esses problemas todos resolvidos, né? Você falava você falava do equipamento em falta. Não vamos longe.
Aqui na região do Terra Nova, Bela Vista, tem um posto, do Terra Nova, acho que é, um posto de saúde, um postinho desses normais, que presta o atendimento, que não é UPA, que nem a Unidade Básica de Saúde, é um posto. Ao lado de uma escola, eu moro aqui na região da Aclimação, e esse posto de saúde é que me atende, é ali que eu faço os atendimentos que são obrigatórios, principalmente vacinação. Aí precisava, obviamente, de vacinar contra a gripe, né? Que quando a gente chega a uma certa idade, isso é fundamental. Aí não tinha vacina, não estava vacinando, não é porque não tinha vacina, é porque não tinha uma geladeira. A geladeira quebrou e não tinha como guardar a vacina. E aí eu não voltei lá, porque aí fui buscar outro posto de saúde para resolver o problema, mas é uma situação que não tem muita explicação, né? Quer dizer, como é que um conserto de geladeira que deve custar um valor ínfimo, paralisar a vacinação, e é um posto movimentado, é um posto que atende todo o Terra Nova, toda a região do Bela Vista, uma série de bairros na volta, Canjica, etc. E esse exemplo que você deu, e esse que eu estou falando, quer dizer, é um problema de gestão, a gente observa isso. Quer dizer, você não tem ninguém olhando para o detalhe, né? E, aliás, nem para o macro. Essa é a sensação que eu tenho. Muda isso nessa gestão do prefeito Abílio? A gente espera que sim, você tocou no ponto, é problema de gestão. Porque quando a gente olha para essas trivialidades, esses problemas pequenos que não conseguem ser resolvidos, e assim, Mauro, você não poderia dar um exemplo melhor do que você deu, porque nesse mesmo posto de saúde, nessa mesma unidade básica de saúde, em que eu não encontrei o compressor, a geladeira também estava com problemas. Eu fui lá para tomar a vacina da gripe. Eu tomei a vacina da gripe, fui lá, inclusive, estimular, fui lá defender nas minhas redes sociais o uso das vacinas para a saúde preventiva, e a geladeira estava com problema. Então, assim, a gente vê que é problema de gestão, porque se fosse um posto de saúde, um dia você chegar e tá com problema de geladeira, evidentemente que isso acontece. Um dia ou outro vai estragar um ar, vai estragar uma geladeira, isso é normal da gestão, até porque a gente está falando de uma gestão de uma coisa gigantesca que é uma prefeitura. Só que quando a gente analisa que isso se repete, isso se replica em várias unidades, é porque aí sim a gente está falando de um problema de gestão. Se está faltando geladeira, está faltando saúde bucal em um monte de lugar, sendo que o motivo pelo qual essas coisas estão defasadas é o problema pontual de aparelho, o problema de alguma coisa que está estragada, é porque eles não conseguiram, dentro da lógica de gestão vigente, colocar alguém para cuidar do patrimônio, colocar alguém para consertar o patrimônio, contratar uma terceirizada para fazer pequenos reparos, enfim, aquilo que para quem já administrou especialmente a coisa pública é trivial. É o básico, né? É o mínimo que se espera. Mas, vereador, vamos adiante. Falando das nossas crianças, nós tivemos assim uma polêmica grande antes do prefeito Abílio assumir, no começo da gestão, e ainda muito ruído, no atendimento de crianças com necessidades especiais, que precisam de cuidador, enfim, que precisa dessa assistência especializada. Como é que o senhor vê isso? Resolveu? Vai resolver? Que tipo de atitude se espera do prefeito, do novo secretário de Educação? De que maneira o senhor espera que isso se resolva? Veja, ainda não está resolvido, mas isso eu preciso ser honesto intelectualmente, pontuar que não é um problema exclusivamente cuiabano. Até porque a educação especial ganhou protagonismo no cenário nacional há muito pouco tempo. Tanto que, salvo o melhor juízo, esse conceito de CAD, que é cuidadora de aluno com deficiência, nem está regulamentado e nem previsto pelo MEC, pelo Ministério da Educação ainda. Porque é de fato uma coisa muito nova, são inovações institucionais que acontecem, porque hoje a demanda existe, né? Então não foi uma coisa muito nova, mas já tem alguns anos, né? Não é assim tão assim, não é uma coisa do ano passado, de 2 anos atrás, é uma coisa que já vem há 4, 5, 6 anos sendo implementada em diversos locais, né? Então é uma discussão que existe, já é constante. Do ponto de vista de institucionalização de política pública é muito recente, ainda mais falando em 4 anos, 6 anos,
que são sucedidos por uma pandemia que matou 2 anos, né? Então é de fato muito novo. Você vê em qualquer lugar que tem problema de educação especial, especialmente porque hoje o público da educação especial está muito ampliado. Existem uma série de teses, tem gente que fala que é uso de agrodefensivo, tem gente que fala que é o uso dos celulares. Eu, de fato, acredito que é muito mais uma questão do diagnóstico médico, que avançou bastante. Então, hoje, a gente consegue diagnosticar, constatar coisas que não eram diagnosticáveis no passado pelo anacronismo da medicina no século XX, ou até no começo desse século, na primeira década. Então, é um público que antes corresponde. Olha, eu não sei mesmo a proporção, tá? Até porque varia bastante. Mas se era um público que correspondia a 1%, hoje corresponde a 10%, entendeu? Público, multiplicou por 10 o público da educação especial, sendo que, como eu já coloquei, a questão das CADs não está regulamentada pelo MEC, ou seja, é um desafio institucional para essa nova geração de políticos. A gente precisa resolver, a gente precisa dar dignidade e tratar, dentro do conceito de isonomia, as pessoas com essas necessidades especiais, ou com espectro, ou com deficiência, ou com TDAH, que não são as mesmas coisas, de maneira a atenuar as assimetrias competitivas. Eu acho que o desafio de todo gestor público é estruturar políticas públicas que atenuem as diferenças que separem a população. É diminuir, por exemplo, a diferença que há entre a educação do filho do trabalhador e a do filho do milionário. Da pessoa que tem a dislexia na hora de ler e a pessoa que não tem dislexia. Enfim, são essas assimetrias que precisam ser atentadas. Na educação especial esse argumento fica mais grave ainda. Portanto, não está respondido, não está resolvido, melhor dizendo aqui, acabar. Está longe de ser. Eu acho que o caminho adotado pela prefeitura de aderir àquela ata de sorriso no começo do ano foi um pouco assodada, talvez não tenha sido o melhor remédio. O salário ainda está muito baixo das cuidadoras. Eu acho impraticável, indefensável a gente relativizar uma pessoa que cuida de um aluno com deficiência ganhar menos que R$2.000 por mês. Ela tem que fazer força, ela tem que se capacitar. Essa profissão está zero atrativa. E uma responsabilidade muito grande, né, vereador? Muito grande, Você está muito lidando grande. com uma criança, com um Muito filho com grande. uma necessidade especial, então exige muita responsabilidade, muita atenção e qualificação também, né? Porque não é Como é que assim. você vai qualificar alguém que ganha menos de R$2.000 por mês? Qual que vai ser a atratividade para você atrair um público que gosta de estudar, um público que quer se qualificar, que quer crescer profissionalmente? Então, o salário precisa ser compatível com a responsabilidade. Não é assim que funciona, entendeu? Lógico que existe o argumento de outro lado, mas vai quebrar. Só que a gente tem que analisar que hoje, salvo o melhor juízo, eu vou fazer a conta de padeiro aqui para você. Nas horas vagas eu gosto de matemática. Eu acho que o orçamento da educação esse ano, salvo o melhor juízo, é de 933 milhões. Frente a um público de 32 mil estudantes. Faz essa conta, isso aí vai dar mais ou menos uns R$3.000 per capita. Se a gente tirar 50, alguma coisa que é para pessoal, vamos tirar metade disso. Vai sobrar per capita de R$1.400 a R$1.500 por aluno. A mensalidade de um filho na escola particular hoje, você vai pagar 600, 800, numa escola boa 1.000, 1.200. E como é que a gente não vai Tem escola conseguir? que vai até R$3.000, né? Mas é Não, isso, tudo é bem, nessa mas faixa de é 1.200 e caríssimo, é muito dinheiro. Vai falar que não dá para fazer? Eu já tirei o custo de pessoal aqui. Já tirei o custo de pessoal. Então, assim, dá para fazer, dá para melhorar bastante, dá para investir. Tanto que o prefeito Emanuel Pinheiro, na gestão passada, no último ano, conseguiu investir na educação perto de 20% do orçamento, sendo que a Constituição Federal estabelece como piso 25%. Ou seja, ele, por lei, ou melhor, por força constitucional, ele tinha que ter investido mais 5% do orçamento em educação. Não é falta de dinheiro, é falta de capacidade de gerir o dinheiro público. a gente está entrando aí no último bloco, antes de poder deixar uma questão que está linkada com tudo isso que a gente está falando, né? Educação, saúde, gestão, que eu acho que é o grande desafio de tudo, é a capacidade das pessoas que assumem essa responsabilidade de gerir uma cidade, seja ela qual for, é a falta de qualificação. Quer dizer, tem apenas uma visão política, mas não se preparam para isso, né? Ainda que tenham um estudo,
ainda que tenham algum tipo, mas não, a gestão pública é uma coisa completamente diferente. A máquina pública é uma máquina lenta, as coisas se resolvem de uma forma, e é uma coisa histórica, um processo histórico. Dá para melhorar a gestão pública nessas condições? O senhor responde em 1 minuto. Prestem atenção nessas notícias que eu vou destacar agora. Mãe recebe foto de cadáver do filho desaparecido há 1 semana em Mato Grosso. Outra notícia fala o seguinte: Justiça condena trio a 16 anos de prisão por tráfico de 241 quilos de maconha. E tem essa outra. Jovem faccionado é torturado e morto por grupo rival na frente da sua família. E tem mais. Adolescente é decapitado a mando de facção e tem corpo encontrado pelo avô. Sabe o que essas notícias têm em comum? Todas se referem a jovens que se envolveram com facções criminosas. Entrou para o crime, só tem 2 saídas: cadeia ou morte. Então não deixe seus filhos escolherem esse caminho, senão eles terão o mesmo fim. Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Essa é uma mensagem muito séria do governo de Mato Grosso. Não saia daí, que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com o vereador do Republicanos, Daniel Monteiro. Vereador, acho importante a sua visão, mas eu queria que o senhor respondesse para a gente de que maneira o senhor vê a possibilidade de melhora da qualidade da gestão pública em todas as áreas, não só na educação, não só na saúde, que tem demandas enormes, mas que tem pouca gente capacitada para pensar a saúde de uma maneira eficiente e a mesma educação de uma maneira eficiente. Dá para melhorar a gestão? São uma série de fatores que precisam caminhar em harmonia para que a gente consiga fazer uma melhora progressiva da gestão pública no Brasil. Primeiro, a gente precisa começar a atrair os melhores quadros. Os mais inteligentes, os mais estudiosos, os mais dedicados, os mais trabalhadores. Isso é muito difícil na medida em que a população tem aversão à política. Nos últimos anos, a gente vem acumulando aí uma aversão, um ódio, um nojo da política que torna ela incompatível com a captação dos melhores quadros. Quem é que, sendo capaz de ganhar uma fortuna no mercado privado, ou quem é que, sendo capaz de encantar uma plateia, sendo coach ou sendo palestrante ou qualquer outra coisa, vai preferir colocar um terno para falar com a população para ser xingado de ladrão? É complicado, a gente precisa entender que também tem esse processo. Eu fui, assim, a minha família foi extremamente contrariada no meu processo de ingressão na vida pública. Meus professores na universidade não acreditavam, diziam: você tem um futuro brilhante na advocacia, o que você vai fazer em política? E eu dizia: essa é a minha vocação, eu sou apaixonado. Uma coisa meio sorrateira, né? negativa, né? Que afeta a imagem. Olha, você vai estragar sua imagem, você então vai mexer com isso. Porque a política, embora seja essencial, quer dizer, fundamental, nada se faz fora da política, mas, de qualquer maneira, os políticos, de uma maneira geral, há muito tempo, vêm maculando, né, a prática política, o exercício político, que e deveria ser um sacerdócio, né? Com a visão, inclusive, de qualificação de cada gestor, de tal maneira que ele pudesse avançar nas situações, né? Eu queria que a gente caminhasse agora por um lado mais político, porque, assim, quer queira, quer não, a gente está aí, o mandato está começando, tem mais quase 4 anos, né, de gestão pela frente, o senhor de mandato, mas a política implica numa série de situações. Por exemplo, eleição de 2 em 2 anos. Nós vamos ter um processo eleitoral que vai acontecer em 2026 e que esse ano só se fala nisso, só se discute isso. Como é que o senhor avalia essa questão? Dá para mudar? Vamos mudar isso? Ou vamos ter que entrar no embalo? Dá para defender, o senhor, o seu partido, defender um processo eleitoral único a cada 5 anos, por exemplo?
Não, eu defendo com certeza. Assim, eu não acho que isso é uma epopeia, eu não acho que isso vai revolucionar o mundo, eu não acho que isso vai salvar o mundo, mas é uma melhora. Eu acho que se a gente fosse gastar energia para propor uma reforma política, ela precisa ser ampla e irrestrita. Ela precisa mudar de fato a lógica do país, reduzindo o Congresso Nacional de 513 deputados para 300 no máximo, que é o número de cadeiras que tem. Agora vai vir uma opinião polêmica minha, que eu sou praticamente o único que defende isso que eu conheço no Brasil. Eu defendo que o Brasil tem que ser unicameral, assim como Portugal. Eu não vejo sentido do Brasil ter Câmara e Senado. Não vejo mesmo. Eu acho que o Brasil tem que ser unicameral. Eu acho que o mandato de 8 anos é uma amarra. Eu acho que 8 anos num mandato irreversível é muito difícil, é muito tempo, porque o povo, assim como qualquer um de nós, erra na hora de votar. E as decepções acontecem na política diuturnamente. Então, se a gente tem uma decepção com o vereador, eu espero daqui 4 anos, eu não voto mais nele, mas com o senador eu preciso esperar 8 anos. Isso é quase uma década, é muito tempo. Então, eu proporia, primeiro, a revogação não, a mudança do número de deputados, proporia para 2030, para 2040, para anestesiar a dor, a extinção do Senado para a gente ficasse unicameral como é Portugal, e colocaria também o voto distrital misto, ou seja, colocaríamos a lógica que prevalece dentro da Alemanha, que é de eleger os nossos representantes de acordo com a nossa localidade, a gente votar nos representantes que moram nos nossos arredores para que isso aproxime o eleitor do eleito na hora dele fazer a representação popular, sem prejuízo de votar naquele cara que tem o voto conceitual, naquela mulher que consegue pegar o voto de um estado inteiro, de uma cidade inteira, porque é uma pessoa de opinião. Ou seja, distrital misto, respeita a lógica de distrito e respeita também a lógica conceitual, por isso que o misto está aí no nome. Então, essa teria que ser a reforma política para a gente propor, e aí, dentro de toda essa reforma, fazer a unificação das eleições, para que a cada 4 anos a gente escolhesse nossos representantes, ou, enfim, 5, 4, como era na Primeira República, a gente pode discutir. O que não dá é para cada 2 anos a gente falar de eleição. Eu não aguento mais falar de campanha, eu estou com 10888, que era o meu número de campanha na cabeça até hoje, eu sonho com isso. E ano que vem eu vou ter que fazer campanha também. Eu acho que isso não existe. Eu preciso ser eleito e trabalhar 4 anos. Agora, no ano que vem vai estar parado. Agora a gente já está parando as discussões para falar de economia, juros, desemprego, saúde, educação, ciência e tecnologia, ponte, estrada, aeroporto, para falar em eleição do ano que vem. Toda hora eu vou dar uma entrevista, e eu sei que não é o caso aqui, e é natural que a imprensa o faça, até porque é uma imposição da democracia, ao invés de eu estar discutindo a melhora da vida do povo do trabalhador, eu estou discutindo quem vai ser deputado federal ano que vem. Então precisa mudar. É esse o caminho mesmo. Você falou de 8 anos, é quase uma década para o Senado, mas não, é só, não são só os 8 anos. São os 8 anos mais a possibilidade indefinida de reeleições. Quer dizer, Acreditável. é uma coisa que faz com que o Senado vire um feudo mesmo, né? Embora eu entenda perfeitamente o funcionamento, eu não acho que de todo ruim, né? Você ter uma Câmara Revisora, você ter alguém que olha, por aqui não dá, que represente o Estado, que represente o povo. Então, são coisas distintas, mas eu não discordo totalmente dessa posição pela lógica, né? Agora, nós vamos ter eleição no ano que vem. O vice-governador Otaviano Pivetta, que é do seu partido, que é talvez a maior liderança do Estado do Republicanos, é pré-candidato, já está publicamente anunciado essa disposição dele, e ele tem trabalhado para isso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma discussão política, e eu vou ter que puxar esse assunto. Eu entendo que a gente deveria estar discutindo soluções para Cuiabá, mas existe toda uma situação criada aí por discurso de ódio, por essa divisão ideológica no país muito forte, muito acentuada e muito acirrada. E eu queria saber o seguinte: como é que o senhor, nessa sua cadeira de vereador, como é que o senhor enxerga, quer dizer, o futuro do Brasil, e a partir de Cuiabá, a partir de Mato Grosso, com a população completamente dividida ainda e completamente
com os nervos da flor da pele e discutindo a eleição. Depois eu volto ali no Otaviano Pivetta. Assim, eu acho, falando especificamente das eleições nacionais ano que vem, De todas as eleições, não, todo acirramento, porque isso atrapalha a gestão pública também, né? Isso traz consequências para o dia a dia do cidadão, né? assim, eu penso o seguinte, Mauro, eu acho que a polarização, embora natural, ela é prejudicial sim para o país. Por isso que eu defendo, inclusive, quando eu falo da revogação ou da remodelação, da reconfiguração do Congresso Nacional, eu também defendo a superação do presidencialismo e o nascimento do semipresidencialismo, que aí sim a gente não precisaria de uma Câmara revisora na medida em que a Câmara se autogerenciaria na mudança do primeiro-ministro na medida em que ele não apresentasse resultados. Eu acho que o semipresidencialismo é a resposta para a democracia. Eu só conheço o presidencialismo puro aqui nos Estados Unidos, e olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo aqui. Uma polarização odiosa, em que não há diálogo, em que agora um presidente norte-americano que foi eleito nos braços dos rednecks ali no cinturão vermelho, onde eu morei em Oklahoma, hoje está sendo detestado pela turma até do agronegócio em razão das taxas unilaterais que ele está impondo, e agora vão ter que esperar 4 anos para trocar. Se fosse no parlamentarismo não precisaria, no semipresidencialismo também não. E aqui no Brasil a gente está numa lógica em que o presidente Bolsonaro, nas eleições, defendeu, não sei se foi ele ou o Paulo Guedes, mas enfim, um dos dois defendeu a isenção do imposto de renda até R$ 5.000, agora o Lula propõe e o PL está contra. Assim como quando o Bolsonaro propunha alguma coisa que... Assim como quando o Bolsonaro era presidente, ele propunha alguma coisa que outrora foi defendido pelo PT, o PT, a bancada do PT, era contra também pelo simples fato da cadeira presidencial estar sendo ocupada pelo presidente Bolsonaro naquela época. E hoje a mesma coisa com o presidente Lula. Eu vejo que o caminho, como diria São Tomás de Aquino, o caminho e a resposta sempre são pelo meio. Eu acho que o centro político, que não precisa ser necessariamente o centro, pode ser a centro-direita, pode ser a centro-esquerda, ou até uma nova direita e uma nova esquerda, precisam surgir, porque o Brasil precisa superar. A polarização sempre aconteceu, já disse que ela é natural. A gente assistiu PT e PSDB rivalizarem durante muitos anos aqui no Brasil, mas a polarização chegou numa instância que a gente nunca tinha assistido. Hoje a gente vê famílias se separando, a gente vê briga em mesa de bar, a gente vê briga em grupo de WhatsApp, e isso só prejudica o país, porque isso não permite o avanço na medida em que metade do Congresso Nacional torce contra o presidente da República. E se ano que vem ganhar o Tarcísio, metade do Congresso Nacional vai ser contra o Tarcísio, pelo simples fato do Tarcísio pertencer ao outro flanco político, né? Então a gente... Não é ser contra. O problema é ser radical, ser extremista no sinal, justificar o país, né? Apenas para não apoiar ou não votar em algo que seja bom para o Brasil, né? Mas aí que tá, Mauro. Eu acho que você coloca um ponto bacana, que é essa questão de ser contra ou de ser radical. Eu tenho uma visão muito concreta e muito pragmática. Apesar da pouca idade, eu tenho uma visão muito prática da vida e uma visão muito revisada. Já mudei de posição política algumas vezes na vida. E hoje eu entendo que, se a gente fosse sintetizar o que os políticos deveriam ter como mantra na vida, é que você tem direito às próprias opiniões, mas você não tem direito aos próprios fatos. Se o prefeito Abílio envia um projeto positivo, como foi o Tarifa Zero, para o ônibus, eu vou ser o primeiro a defender. Eu vou subir no plenário e vou defender, porque o povo trabalhador tem o direito de andar de circular no domingo sem pagar, porque ele paga imposto mais do que o rico. Então ele tem direito de fazer isso, sem falar nos benefícios ambientais da gente reduzir o número de carros transitando pelas ruas, né? O transporte coletivo é melhor até do ponto de vista ambiental. Agora, se ele propor alguma coisa que vai contra os anseios da população, que vai contra aquilo que eu acredito que seja bom para a população, eu vou descer o cacete, não cabe eufemismo. Eu vou contra, eu vou brigar, eu vou pro pau, como diz no português, claro. E é isso, a gente não tem direito de inventar os fatos, a gente tem direito até às nossas opiniões sobre os fatos. Mas quando, factualmente, uma proposta é boa, eu sinto que o parlamentar tem a obrigação de defender. Eu não consigo entender essa lógica bilateral, essa lógica dicotômica, de que porque não é do meu partido, porque não é do meu arco de aliança, eu não vou defender. O que é isso? A gente está na política para defender
e para melhorar a vida da população, ou a gente está na política para mostrar que a gente está certo? Se fosse para mostrar que a gente está certo, eu voltava para a academia, eu seria acadêmico. Ficaria discutindo tese o dia inteiro, que eu adoro escrever, adoro discutir. Agora, eu escolhi o campo político. Se eu escolhi o campo político, eu devo obrigação, antes de ser de esquerda, antes de ser de direita, de ser um pragmático. É uma forma de ver as coisas de uma maneira mais racional, né? Porque é isso. A gente observa muito na política hoje falta de racionalidade, não é isso, vereador? Quer dizer, as pessoas não pensam, não raciocinam e tomam atitudes baseadas na disputa mesmo, naquele ardor de vencer o outro a qualquer custo, né? Mas é isso. Eu queria só, para a gente finalizar aqui, falar um pouquinho, que eu comecei a falar do vice-governador, das pretensões eleitorais dele. Como é que você vê essa candidatura? Como é que você vê esse processo eleitoral do ano que vem? Está longe, é verdade, vocês têm obrigação de focar na gestão da cidade, de focar na produção de leis, de fiscalizar, é verdade, mas não dá para escapar dessa questão política. Então, finalizando, qual que é a sua visão eleitoral? Piveta consegue agregar? A gente vê o próprio União, o governador já declarou um apoio ao Piveta, mas o União Brasil, legitimamente, como partido, defende candidatura própria. O Republicanos teria força para manter e sustentar uma candidatura própria ao governo? A candidatura de Otaviano Piveta é sem volta. A gente não vai recuar nem 1 milímetro, porque o Partido Republicano entende que ele é o maior gestor público do estado de Mato Grosso. Eu saí do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que era lá atrás de Leonel Brizola, que é minha referência política, justamente porque Otaviano Piveta estava no Republicanos. Eu escolhi o Republicanos por causa de Piveta, porque eu acredito nele. Eu acho que essa eleição agora, ela vai ser a primeira eleição com conteúdo plebiscitário da história de Mato Grosso. Não sei, eu acredito que vai ser o maior conteúdo plebiscitário. O que eu quero dizer com isso? A gente vai analisar se o que aconteceu nos últimos 8 anos foi bom ou foi ruim para a história de Mato Grosso. Se foi bom, se a educação melhorou, se a saúde melhorou, se a infraestrutura melhorou, se a agricultura familiar melhorou, se tudo melhorou, a gente quer que isso tenha continuidade ou a gente quer mudar o perfil de gestão? Eu falo isso com toda convicção porque pela primeira vez na vida nós temos um vice que trabalha incessantemente dentro do governo, porque vice-governadores, vice-prefeitos, vice-presidentes, via de regra, são decorativos. Desculpa falar, mas você sabe disso. Via de regra. E o Otaviano é uma grata surpresa, uma grata exceção. Já foi um brilhante prefeito de Lucas do Rio Verde. Hoje é um vice-governador que ajuda e muito, tem um papel decisivo na Sinfra e na SEDUC, que são duas das principais áreas e duas das áreas mais bem avaliadas pelo povo mato-grossense. Então, se dentro desse plebiscito a população entender que a gente precisa dar continuidade para esses avanços que a gente vem colhendo nos últimos anos, Otaviano Piveta é o nome. O apoio do governador Mauro Mendes é muito importante, evidentemente, até mais importante do que o do partido, porque eu acho que o do partido vai ser consequência. Se o governador atuou 8 anos com essa gestão, com essa liderança que ele vem imprimindo aqui no estado, ele tem legitimidade de conduzir o partido dele. Eu acho que isso vai acontecer. Agora, se o partido não vier, infelizmente a gente vai ter que ir sozinho, mas a gente vai ganhar do mesmo jeito, porque eu tenho certeza que o povo vai ver em Otaviano Piveta aquilo que eu já enxerguei lá atrás, que ele vai ser o maior governador da história de Mato Grosso. Muito bem. Vereador, muitíssimo obrigado. Já fica aqui o convite para a gente falar de temas mais amplos, essa nossa primeira conversa, mas a gente tem muita coisa para falar, que eu acho importante, uma liderança nova, qualificada, se posicionando bem, tenha espaço para assuntos que são relevantes para o nosso Estado. Questão ambiental, questão da distribuição da riqueza, que Mato Grosso tem um problema sério, que é extremamente concentrador, o nosso modelo econômico, enfim, tem uma série de discussões que são importantes, são relevantes, e a gente tem que sempre olhar para frente, né? Mesmo que os problemas de hoje estão pegando fogo e a gente precisa atender, mas olhar para frente ajuda você a evitar muita coisa no futuro, né?
Obrigadíssimo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, gostei muito da dinâmica do programa, viu, Mauro? Fica com Deus aí, um abração. Obrigado, um abraço a você. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais uma entrevista tão importante quanto essa com o vereador Daniel Monteiro. Um grande abraço.